Então eu vou contar essas duas histórias, tá? Boas histórias. Eu vou começar com a do dólar. Do dólar já trabalhava no mercado, numa corretora, e tava na expectativa do real sofrer desvalorização, né? Acabar aquela paridade. Uma vaquinha no escritório pra comprar uma opção de dólar, porque tava todo mundo na expectativa que isso poderia acontecer e tal. E o pessoal vinha na vaquinha desde setembro. Setembro não aconteceu nada. Outubro não aconteceu nada. E eu só vendo a galera gastando dinheiro. Eu devia ter de economia, dinheiro de hoje, assim, tipo, 5 mil. E pra comprar uma cota da vaquinha, era tipo 5 mil reais. Eu falei, cara, não vou perder meu dinheiro de jeito nenhum. Exatamente, em janeiro, na época da desvalorização, eu falei, cara, agora vai desvalorizar. Aí resolvi na última hora, cara, falei, eu não vou perder meu dinheiro todo, porque já os caras tentando assim, há 10 meses, todo mundo com grana. Falei, não vou perder meu dinheiro todo. Aí resolvi o que? Eu fui e comprei o paralelo. Cheguei em casa, deu, sei lá, uns 3 dias, desvalorizou. Aí, em vez de eu ficar feliz que eu tinha comprado o dólar, né? Aí eu lembro que eu fiquei arrasado, porque aí a opção que multiplicou, se eu não me engano, foi quase 100, cara. Foi uma coisa absurda, assim, cara. Em vez de ir pra 100 mil, se eu tivesse comprado uma cota lá da opção, aí eu acabei indo pra 9 mil, ou seja, dobrei o meu dinheiro na moeda local, mas fiquei arrasado. O mesmo caso que aconteceu com você no negócio do pré-sal, foi quando eu comecei a ficar atraído mesmo por opção. Eu falei, existe um negócio que você bota 5 mil que de repente de uma hora pra outra vira 100 mil? Como é que pode isso? Foi assim, eu acertei o trade, mas foi uma decepção. A outra história foi o seguinte, uma época que eu fiquei operando na física em casa, acordava, minha esposa, minha ex-esposa, na verdade, saía pra trabalhar e eu ficava na física, não sei o que, aquele estilo, sabe? Acordava de samba canção, não mudava nem o short, sentava, ligava o computador e começava a opção operando. E essa época eu operava grande, cara, uma época eu operava grande, com adrenalina em casa, sozinho, não tinha empregado, não tinha nada, eu ficava ali, treinando, não sei o que. Aí eu abri uma operação, aí daqui a pouco, toca a campanha, não sei o que, no meio da operação, tenso pra caramba, pra sair um número, aí fica tocando a campainha, aí tem uma hora que eu falei, não, acho que agora tranquilizou, eu resolvi atender. Aí nisso, pinta uma mensagem no meu telefone, era minha ex-mulher falando assim, olha, vai chegar um cara aí pra arrumar a máquina de lavar. Bom, enfim, cara, fui lá, atendi o cara, onde é que fica a máquina de lavar? E eu meio afobado, né, meio ansioso, já sou meio ansioso, mas assim, não, ali, é logo ali, ó, pode vir, pode mexer, que não sei o que. Cara, o moral da história, André, cara, na hora que eu volto pra tela, eu tinha perdido 6 mil reais na operação. Eu olhei, pô, e falei, pô, devia ter comprado uma máquina de lavar nova, pô, na época, pô, a máquina de lavar devia custar $1,5 barão. Queria expulsar, cara, briguei com a minha ex-mulher, já falei que não dá pra me incomodar, mas o fato foi isso, cara. Eu perdi, cara, 6 mil reais por causa de um cara que foi atender pra ver o que tinha um problema na máquina de lavar.